Fala galera que curte o PC Facts, os consoles Next Gen vão chegar aí final do ano. E uma das grandes revoluções que eles prometem trazer são os SSDs. Claro que a gente, PC Gamer, a gente já experimentou o quão um SSD pode deixar o nosso sistema operacional mais responsivo e o quanto ele pode incrementar a nossa velocidade de loading. Agora, isso não quer dizer que o segmento dos SSDs não permitam mais nenhuma inovação. O que a gente vai tentar ver hoje é como a diferente solução de refrigeração feita pela T-Force, neste card Air Liquid de 512 GB que recebemos aqui, de fato pode abrir precedentes para uma nova forma de fazer SSDs e se esse novo approach vale a pena o risco. Mas pessoal, antes da gente começar realmente a ir em profundo no assunto, eu peço para você, deixa aquele like. Não custa nada, cara. Se você quer ver mais conteúdo nesse sentido, esmagar aquele botão de like é muito importante pro canal. Pra galera que sempre diz assim, poxa Marcos, esse teu canal poderia ser maior, é porque realmente falta da gente compartilhar mais esse conteúdo, debater, reconhecer, colocando like, fazendo comentário, colocando uma crítica até construtiva para que a gente cada vez mais melhore. Então se vocês querem ajudar o nosso canal, vocês já tem como. Deixem um like. E se vocês não são inscritos ainda, já se inscreva que vai ter muito vídeo bacana saindo por aí, pessoal. Confie no seu amigo. Agora, vamos voltar pro vídeo. Estamos diante de um SSD PCI Express Gen 3 e não Gen 4, o que por si só já demonstra haver um limitador no barramento. Além disso, temos a versão de 512 GB, que obviamente não rende tão veloz quanto renderia a versão com 1 TB do mesmo produto. Na própria caixa vem informando isso. Leitura máxima no de 512 de 2.000 MB por segundo, enquanto que no de 1 TB é de 3.000 MB por segundo. Isso tudo acontece por causa da quantidade de NANDs disponíveis nos SSDs com maior capacidade. Aliás, quanto mais NANDs possíveis, mais dados em paralelo ele consegue processar ao mesmo tempo. Agora, isso também repercute na quantidade de espaço disponível que o teu SSD tenha. Por exemplo, depois que você instala o sistema operacional e vai sobrar menos espaço, obviamente ele vai ter menos blocos acessíveis e isso vai deixar ele mais lento. Em comparação com outros SSDs que temos aqui, o T-Force Card Air Liquid se sai muito bem. O que me impressiona é o quão ele mantém a performance mesmo depois de termos instalado o sistema operacional e rodarmos novamente os testes. O NVMe da XPG perdeu um pouco de performance quando comparamos ele vazio contra ele próprio com o sistema operacional instalado. Outro fator a se vislumbrar aqui é o quão o Card Air Liquid perde em escrita por ser um SSD de 512. Outro ponto interessante é sobre leitura e escrita randômicas. Na hora de fazer leitura com muitas queries e muitas threads, ele é fraco. Mas na hora de fazer escrita, ele é o mais forte. Quando usamos apenas uma query e uma thread, ele já fica com performance muito boa em ambas as tarefas. Essa performance toda, mesmo em um modelo de 512, não é necessariamente surpreendente. Afinal, além de ter um dos melhores controladores do mercado, o Phison E12, a refrigeração desse modelo elimina um dos fatores limitantes de todos esses produtos, a temperatura de operação. O Samsung Evo, por exemplo, apesar de muito bom, como não tem nenhuma proteção ou dissipação, é o mais quente entre todos. O XPG roda bem melhor que o Samsung Evo porque tem uma dissipação passiva. O Intel 660p, apesar de não ter o dissipador ou qualquer solução térmica, ele é o mais frio porque rende bem menos que qualquer modelo testado. Mas o mais gelado, sem dúvidas e por uma boa margem, é o Card Air Liquid, cumprindo inclusive com a promessa de operar 10 graus Celsius a menos do que os outros. Além de funcionar em baixas temperaturas, o bicho não sofre nenhum tipo de throttling em momento algum, mantendo sempre sua performance no máximo do controlador. Outra coisa bem diferente nesse SSD é a estética. Acho que não se costuma falar muito de visual em SSD, né? Afinal, são controladores com memórias do lado, um PCB e um label com a marca que fabrica, as especificações e tal. Mas dessa vez, a cor do líquido deixa o SSD muito bonito, até como artigo de embelezamento do PC, caso você use um water cooler custom. Legal que ele ainda tem uma abertura que te permite colocar outros líquidos para que você possa gerenciar as cores do seu sistema de maneira unificada, para que esse azul não descaracterize a sua build. E tem mais, caso precise, já vem um refil do líquido padrão para eventuais necessidades que possam aparecer. Bom, mas até agora só boa notícia, né? Mas não é bem assim. Primeiro, o óbvio. O preço de um SSD de 512 é muito próximo do preço de 1 TB. Então, se for para você investir quase R$1.000 em um SSD, pega logo de 1 TB, cara.
Você, além de ganhar o dobro de espaço, ganha 50% de velocidade de escrita. Sinceramente, não tem por que não fazer esse investimento. Depois disso, temos a difícil decisão feita pela T-Force para tornar essa refrigeração à água possível. Com isso, ela teve que assumir certos riscos. Primeiro, o de esse negócio quebrar e vazar. O material que o envolve é plástico, não passa confiança, demonstra certa fragilidade, eu diria até uma delicadeza, e sinceramente pode ser um problema em certos casos. Galera, honestamente, eu não consigo confiar muito nisso. Esse tipo de solução térmica usa um líquido, que é muito semelhante à água. E a água, por exemplo, ela tem um calor específico, que é uma grandeza física, igual a 1, o que significa ser muito alto. Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que é necessário muito calor para que a água comece a variar a temperatura. E aí, para loadings curtos, tudo bem. Você vai começar a esquentar o teu SSD e a água que vai refrigerar ele vai literalmente demorar a aquecer, ajudando ele a se manter frio. O problema são os loadings prolongados, em que com o tempo a água vai esquentando, obviamente o SSD vai esquentando junto, e aí depois que o loading passa, isso ser refrigerado pode ser um problema, justamente porque a variação de temperatura da água demora muito a realmente acontecer. Esse é o tipo de problema principal nesse produto, principalmente porque ele não tem alguma refrigeração ativa, ele não tem um radiador, ele não tem uma bomba, ele não tem um fluxo do fluido. Lógico, não tem espaço para isso. Além disso, algo que particularmente me incomodou foi a fita adesiva para fins de garantia. Uma fita tão fina e mal posicionada que em menos de 2 dias de usos e testes eu arrebentei. Sem querer, claro, né? Mas e agora? Perdi meus 5 anos de garantia? Eu entendo que 5 anos de garantia é um negócio legal, né? Mas, tipo, uma fita dessa espessura ser o limiar entre 1.825 dias de garantia e, olha, boa sorte porque você rompeu a fita e você perdeu a garantia? Outro detalhe que me parece urgente de ser resolvido, a forma como o dissipador é preso no NVMe propriamente dito. Não foi uma nem 2 vezes que eu vi solto. Eu não sei se por ser tão pequeno e frágil ou o calor que ele tem que lidar, mas o plástico das presilhas estica ao ponto de soltar o NVMe. Sinceramente, o PCB deveria estar perfeitamente preso ao dissipador sem depender dessas presilhas. E para finalizar, a forma como as placas-mãe vêm hoje não permite muito espaço para SSDs com dissipador próprio, ainda mais desse tamanho. A altura do Cardia Liquid é maior do que a dos outros SSDs, mesmo que esse outro já tenha um dissipador. Isso dificulta a instalação, principalmente se você quiser colocar embaixo da placa de vídeo ou até mesmo em extensores de M2, como os que vem na MSI Mega Creation X299. Imagino até que para notebooks deve ser complicado. Acaba que nós temos um SSD com boa performance, frio, em loadings curtos, que vão agregar a beleza do teu computador, que te permite até uma certa customização bacana. Mas em compensação, ele tem um tamanho diferente, ele não tem uma construção que eu acho a mais correta possível para esse tipo de solução. Ele peca em detalhes que te dão assim até, sabe? Porque realmente esse lacre da garantia é terrível, terrível. Oferecer uma garantia dependendo desse lacre ridículo. E também o fato de ele ser de 512 custando quase de 1 TB e você ter ali metade da capacidade de armazenamento e ter 50% de ganho se você for para de 1 TB na escrita, né? Então, se essas situações todas que a gente pôs como problema para você talvez não seja tão problemática, porque você vai usar num lugar que ele caiba bem, você vai usar em loads curtos, beleza, é um produto que você deveria considerar até por conta do preço. Mas esses detalhes pequenos, que para mim são muito importantes, complicam bastante na hora de recomendar isso para vocês. Então, essa recomendação eu vou deixar exclusivamente nas mãos de vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo.